Senhores deputados, vou por aberto novamente os trabalhos. Já foi feita a conferência de que existe quórum para o início da reunião novamente. Peço à assessoria que encaminhe a próxima testemunha a ser ouvida. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Em nome do senhor, por gentileza. Wagner Tadeu Martins Queiroz. Senhor Wagner, o senhor tem ideia de por que foi convidado para essa reunião essa tarde aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito? Sim. O senhor assume o compromisso de dizer a verdade, ainda mais que a verdade, no âmbito desta comissão, com pena de incorrer no crime de falso testemunho? Sim, totalmente. Lembrando, senhor, que o senhor tem o direito de permanecer calado e esse direito ele tem que ser expresso, tá? Perfeito. Porque o silêncio ele não nos arremete a nenhum tipo de resposta. Então, se for feita uma pergunta, se o senhor tiver vontade de permanecer calado, o senhor fala assim, olha, eu quero permanecer calado diante dessa pergunta. Perfeito. Para que as nossas taquígrafos possam fazer o registro, eu vou pedir para que o senhor retire a máscara para que fique de melhor entendimento, tá? E o senhor vai falar o nome completo do senhor, a sua profissão, o endereço do senhor e a sua idade, data de nascimento. Wagner Tadeu Martins Queiroz, sou engenheiro eletricista, domiciliado na Servidão Isabel Vieira Pacífico, número 242, apartamento 4. Senhor Wagner, o senhor veio acompanhado de advogado? Não. Senhor Wagner, eu vou passar a palavra ao deputado Ivan Nates, para que ele possa iniciar as perguntas ali. Vossa Excelência, com a palavra, deputado Ivan Nates. O senhor se comprometeu a dizer a verdade? Sim. Sim. O endereço, acho que foi é que nós mudamos recente. Servidão Nossa Senhora do Amparo, número 270, Casa 1. Muito bem. Senhor Wagner, o senhor não está aqui na condição de investigado, o senhor está aqui na condição de testemunha, porque eu preciso compreender algumas das coisas que aconteceram nesse processo de licitação, que eu preciso que o senhor nos ajude a esclarecer. Perfeito. Eu trato desse processo de licitação dos respiradores, compra emergencial, pagamento antecipado, o senhor sabe tudo isso aí? Sim. Tá. Eu queria mostrar para o senhor um documento, quando a gente começar, documento em que o senhor faz uma certificação. É o primeiro. Um minutinho ali que eles estão preparando. Então, esse documento aí, esse documento está no processo licitatório, é o número 400-200, do dia 30/3/2020. O senhor reconhece esse documento? Sim. Lá está escrito o seguinte: encaminhamos esta CI em resposta, onde a secretária de Estado da Saúde manifesta interesse na aquisição de respiradores mecânicos, ventilador pulmonar, a fim de garantir a ventilação dos pacientes Covid-19. Conforme a proposta da empresa Veiga Med, material médico hospitalar, o valor unitário, sem impostos, é 165 mil. Diante do pleito apresentadas as especificações técnicas, página 36, analisando acostados ao processo, onde foi demandado análise a parecer, essa engenharia e comissão de intensivistas, UTI, onde foi levado em consideração a marca, o modelo e as relevâncias apontadas nesse analítico de forma unitária, evidenciando que o respirador mecânico, ventilador pulmonar atende e garante a ventilação de pacientes com Covid-19. Então, o senhor certificou a qualidade daqueles produtos. O senhor pode explicar para a gente? Conforme o orçamento recebido... Por gentileza, senhor, pode puxar o microfone. Conforme o orçamento recebido da empresa, foi feita uma solicitação de análise técnica quanto ao descritivo daquele equipamento. O orçamento da empresa Veiga Med, página 36, tinha um descritivo do que precisava ser analisado. Conforme as especificações lá, aquele equipamento, sim, atende à utilização em UTI para pacientes com Covid. Muito bem. Aí, depois
Depois veio uma segunda CI, a 05-24-2020. Sim. 05-24-2020. Podia colocar ali, pessoal? Assessoria? A 05-24, essa daí. Depois a gente tem esse documento, datado do dia 17/4/2020, frente ao PSE 3707/2020, onde a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina manifesta interesse na aquisição de 200 respiradores mecânicos. Esta engenharia clínica destaca que a empresa Veiga Média Hospitalar apresentou proposta de respirador medical C35. Sim, a proposta conforme inicial. Página 2741 dos autos, onde tem supracitado, foi ventilado com base nas especificações técnicas contidas na página 36. No dia 8/4, a empresa recebeu a primeira notificação por descumprimento cronológico da entrega da proposta, conforme abaixo anotado. 100 unidades, entrega 5/4/2020 e 7/4/2020. Contudo, foram apresentadas ao processo as performance invoice, PI número tal, com modelo divergente ao analisado, validado e solicitado. Aí tem a foto dos produtos. Essa engenharia clínica sugestiona que a comissão de médicos intensivistas da Secretaria de Estado da Saúde seja consultada a fim de a fim de validar ou não as especificações técnicas e a aceitação do item informado, conforme performance invoice, haja vista que o mesmo diverge da proposta inicial, podendo não garantir o paciente COVID, além de situações diversas no UTI. O senhor comunicou isso aqui para a Secretaria? Sim. O senhor comunicou? Muito bem. O que a Secretaria fez? Foi solicitado, esse primeiro lote seria entregue entre 5 e 7, e foi observado que a documentação, logo após a primeira notificação da empresa, era divergente de modelo, marca e modelo. Foi, então, gerado esse documento alertando que poderia algo dar errado. O senhor agiu corretamente. Foi encaminhado. O senhor comunicou, sim, pediu a formação de uma comissão de médicos. Sim. Quero saber o que aconteceu desse documento aqui. O que aconteceu disso aqui? Esse documento foi encaminhado direto para a Superintendência de Gestão Administrativa e até então eu não consigo responder o que foi. O senhor não sabe por que não foi feita a comissão? Não consigo informar. Eu observei isso aqui depois do ofício do senhor, a folha 117. Folha 117, o senhor pediu isso. Aí, o que aconteceu? A página 118, que seria, no caso, a resposta ao ofício que o senhor deu, sim, foi desentranhada do processo. Está aqui uma certidão. Foi desentranhada pelo usuário 591-647-8690. O senhor sabe por que isso aconteceu? Eu não consigo identificar quem é esse usuário. Eu me recordo até de ter colocado, anexado ao processo, uma primeira CI, em que depois foi alterado um texto, foi feita uma melhoria no texto e excluído. Mas eu não saberia dizer se é essa sequência. Então, o senhor não pôde até hoje certificar se esses equipamentos que chegaram são ideais para o tratamento do Covid, ou seja, essa substituição que foi feita. Houve uma participação de um médico anterior que me auxiliou nas validações e que, fazendo um comparativo entre os orçamentos que nós recebemos e esse equipamento, dentre eles esse equipamento, até oferecido por outras empresas, ele se tornava pouco robusto quanto à utilização dentro de uma unidade de terapia intensiva.
Muito bem. O senhor chegou a questionar a Márcia Pauli por que não foi atendido o que o senhor solicitou? Na verdade, não. Foi encaminhado o documento e como a demanda é bastante grande com relação à aquisição de equipamentos médicos hospitalares para a abertura de novos leitos, eu não fico checando o processo a todo momento para ver em que estágio de tramitação ele está. O senhor trabalha onde? O senhor trabalha dentro da secretaria? Dentro da secretaria. Então o senhor tem contato direto lá? Sim, o senhor vê as pessoas andando, circulando? Sim, certamente. Vem aqui, eu trabalho aqui na Assembleia. Sim. Então eu vejo as pessoas andando, saindo, entrando. O senhor viu outros secretários lá dentro da Secretaria de Saúde, nesse período da epidemia, dessa confusão que deu toda para a compra de equipamentos? Não. Eu fiquei do dia 23 de março ao dia 3 de abril prestando assistência dentro da Defesa Civil. Aí lá na Defesa Civil? Não. Porque a gente tem informação que Cuidado. Sim. A gente tem informação que foi criado um centro de geração, um centro especial, né? Sim. De controle de epidemia. O senhor acompanhou esse processo lá? É que assim, foram criadas diversas frentes e eu estava em uma sala junto com a servidora Márcia, só analisando especificações técnicas de equipamentos. Mas existiam diversas outras salas com diversas outras frentes de trabalho, em que eu não trabalhava. E circulavam pessoas estranhas que não eram servidores nessas frentes? Naquele momento, para mim, todos eram estranhos, porque eu nunca tinha feito parte até então daquela da Casa Civil, da Defesa Civil e de outros lugares além da Secretaria de Saúde. Entendi. Então, as pessoas do meu convívio, as pessoas que eu cruzava ou dentro do setor, sim, mas uma grande parte não, desconhecia. Entendi. O senhor trabalhava na mesma sala que a Márcia? Não. Mas teve muito contato com ela nesse período? Antes ou após? Não, durante o período ali daquela confusão, do hospital de campanha, do compra dos respiradores, dos equipamentos de UTI, que virou esse fervo. Assim. É que muitas das informações não chegavam até o setor núcleo de engenharia, até porque a função era analisar especificações técnicas. Eu estou falando assim como companheiro, eu também não trabalho lá no gabinete do deputado Sargento Lima, nem do deputado Kennedy, mas eu sei que nós conversamos sobre as coisas que acontecem, sobre... Né? Sim. A Márcia não conversou com o senhor sobre o que estava acontecendo, a secretaria, essas compras, essa confusão toda? Não, porque até então eram especificadas, o que vinha como demanda era analisado e devolvido as respostas. Ela não reclamou para o senhor, de alguma maneira, acelera essa certificação, termina isso aí, não, devolve? O que existia tinha um período de tempo bastante curto para fazer as análises, isso sim, mas isso nesse processo e em qualquer outro que eu analisei. Então, existia realmente uma cobrança no sentido de precisava agilizar processos de análise e devolução das respostas. Senhores deputados, senhor presidente, senhores deputados, pode tirar a imagem. Tá. Eu só convidei o senhor para vir aqui, estou falando isso para os deputados, porque o que acontece? Ele certificou que aquele equipamento era bom. Depois a empresa tentou trocar o equipamento, trazer outro. Isso. Aí ele pediu para criar uma junta médica, para certificar que esse segundo produto atendia ou não as especificações. Isso aconteceu em 17/4, quando o governo ainda insistia em vou entregar o equipamento. E, do nada, sumiram as peças do processo que vem depois dessa solicitação. Ou seja, ele faz a solicitação, somem as peças e o processo continua. Claro que já com estrago estabelecido. Então, o objetivo de convidá-lo para vir aqui justamente para também chamar a atenção de Vossas Excelências com relação a essa tentativa de fazer passar aquele novo equipamento para um equipamento que atenderia as necessidades. Mas estou satisfeito. Presidente, eu vou como esse é um assunto mais técnico de uma preocupação do relator,
até porque eu estou entrando hoje na CPI, eu abdico de fazer alguma pergunta, até porque não tenho esse conhecimento desse fato específico do mas só perguntando, relator, houve um novo, como é que eles chamam de tirar do processo lá? Uma nova desentranhamento. Houve uma nova, então não é só o desentranhamento do Intelbras, tem um novo. O que eu acredito, e isso eu perguntei para ele, disse que ele não sabe, e por isso é que ele pediu, alguém fez, desagradou e foi sacado. Ele só sabe até a hora que pediu. Até a hora que pediu. Se ele soubesse, ajudaria bastante. Senhor Wagner, né, foi bem claro, né, o motivo da visita do senhor até aqui. Claro. E nós nos sentimos agradecidos por ela. Deputado Sopelsa, Vossa Excelência tem alguma pergunta a ser feita? Deputado Cobalcini, está lá presente. Solta o pé. Presente. Solta o pé. Eu gostaria de pedir, talvez quem sabe já tenha respondido, mas se tenha respondido, peço desculpas. O primeiro equipamento foi devidamente atestado, cujo parecer foi favorável à sua aquisição, tecnicamente. O segundo equipamento, na sua avaliação, ele pode substituir o primeiro equipamento? Esse segundo equipamento, ele é pouco robusto comparado com o primeiro. Pouco robusto, isso falando tecnicamente em relação ao tratamento da doença e em relação ao preço. Em nenhum momento nós fizemos análise econômica financeira dos itens analisados. Até porque existem os setores competentes dentro da Secretaria para esse fim. Então, foi feita análise somente técnica do funcionamento do equipamento. Fazendo comparativo entre o primeiro analisado e o segundo, eu não aconselharia o uso. Este é inferior àquele? Sim. Ele tem menos parâmetros que o primeiro, algumas análises de formas e leituras de alarmes e tudo inferior ao primeiro. Então, mais uma fragilidade nesse processo. Fazendo esse comparativo, ele não que estaria totalmente descartado, mas ele é pouco robusto comparado com esse primeiro. Ok, estou satisfeito. Muito obrigado. Então, seguindo ali, seu Wagner. Óbvio, né, que a gente esteja procurando, né, algo que se aprofundar mais do que isso aqui. Sim. Porém, a gente tem um olhar ali, um olhar de investigação, parte de um olhar de polícia, onde nós já tivemos hoje aqui um festival, uma sequência de coisas erradas que foram elencadas para aqui. Posteriormente, você pode até acompanhar pela internet aqui, pelo YouTube e pelo canal da TVAL, tá? Okay. A exigência dos médicos na segunda fase, na segunda perícia que o senhor realizou, foi de ideia, por isso que a gente pergunta aqui, sabe se está compromissado com a verdade. Sim. Olha, é necessário médicos nisso aqui. Sim. Partiu do senhor ou alguém falou assim, olha, por que você não faz uma junta médica? Não, partiu da engenharia um auxílio. Não, da engenharia, não, do senhor? Eu, Wagner. A engenharia toda se resume na pessoa do senhor? Sim, sim. Então, o senhor que pediu os médicos eu ali? Eu pedi o apoio, até porque a especificação do equipamento é analisado pela engenharia. Agora, a utilização, até por se tratar de um equipamento marca e modelo não usual da Secretaria, eu pedi esse apoio. E para finalizar, por isso que eu digo, sempre compromissado com a verdade. Alguém, ou alguma pessoa, ou algum órgão veio e demonstrou insatisfação com o resultado do laudo dos médicos, ou ele não chegou a ser feito? Não, nenhum momento. Não teve nenhum retorno nesse sentido, desaprovando o parecer. Não, de forma nenhuma alguma. pessoa? Não.
Quando o deputado Ivanatos perguntou de quem circulava e quem ia, o senhor conhece pessoalmente a figura do Leandro, uma pessoa que atende pelo nome de Leandro? Eu sei quem se trata agora, até em função de toda essa CPI, mas pessoalmente não. Viu ele mais de uma vez dentro do local lá onde o senhor trabalhou durante esse período? Não. E conheceu ele de onde, então? Das notícias que andam circulando na mídia. Em contato, o senhor falou que trabalhava com a Márcia, né? Márcia, né? No mesmo prédio, durante um... Num período, era assim, no mesmo andar, porém em local, em salas distintas. Ela fazia parte de um setor, gerente de um setor, e eu fico alocado dentro do núcleo de engenharia clínica da Superintendência de Hospitais Públicos Estaduais. E o senhor disse que a única cobrança que lhe era feita era a celeridade, que as coisas fossem feitas de forma rápida. Sim, isso sim. Celeridade significa dar conclusão rápida. E o dar conclusão rápida não te conduz a erros, não? Por isso, eu pedi o apoio de uma junta médica para avaliação do equipamento, a fim de zerar ou... De todas essas compras que foram feitas, compraram isso, compraram aquilo, só essa do respirador que exigiu o laudo? Não, todas precisaram. E quem que te cobrava essa celeridade, essa pressa toda? Isso vinha direto da SGA, direto da... Não, mas quem? Márcia. A gente tem que parar de falar nome de aqui, porque as pessoas têm nome, né? Sim. Da Márcia. Márcia. E ela falava assim, olha, eu quero que seja feito, ou alguém determinou que seja feito rápido. Olha, o secretário fulano pediu rapidez nisso aqui. Ou ela mesma dizia, eu quero. Não, eu preciso que isso aqui seja respondido o quanto antes. Mas não colocava nome de outras pessoas junto às solicitações. Eu quero agradecer ao senhor, a presença do senhor aqui hoje, tá? Consulto os demais deputados, encerrado. E peço a assessoria que o conduza mesmo ali, mais uma vez, muito obrigado. Aqui o senhor está dispensado. Eu agradeço. E antes de encerrar, convoco uma próxima reunião para a próxima terça-feira. E diante de tudo aquilo que foi dito hoje aqui, digo que Deus tenha piedade do Estado de Santa Catarina. Senhor presidente, para encerrar, eu estava ali atrás agora dando entrevista. Eu saio daqui hoje, deputado Cobalcini, deputado Sopelso aqui, e deputado Felipe Estevão, e o relator e o presidente. Eu saio daqui à vontade de chorar. À vontade de chorar. Por saber que nós estamos nas mãos desse povo tão despreparado e com maldade no coração. Com maldade no coração. Eu vou ler uma mensagem que eu recebi há pouco de um empresário que me mandou agora aqui. Olha só. Muita calma nessa hora. Punição para quem merece, mas nosso Estado já está mal, não pode quebrar. Boa sorte e que Deus ilumine vocês. Amém. Oremos.